Saudações rubro-negras, Vinícius Gaspar aqui. Esse vídeo não é o mais do mesmo, só criticando o Paulo Souza, como se toda a partida de ontem fosse resumida aos erros do treinador durante o jogo. É claro, ele tem culpa sim por algumas coisas que estão acontecendo. O Flamengo ainda não utiliza todo o potencial do seu elenco, mas duas coisas eu queria chamar a atenção. Primeiro, que o Flamengo teve sim 25 minutos muito bons e em que utilizou uma das coisas mais modernas do futebol atual, que são os blocos móveis de pressão. A gente vai conversar sobre isso e também vai conversar sobre o direcionamento da ira da torcida. Será que só o Paulo Souza é responsável por o Flamengo estar hoje dentro de campo não exercendo tudo aquilo que pode, tudo aquilo que esse elenco pode entregar? Eu acho que o Paulo Souza deve sim continuar sendo cobrado, mas acho que tem pessoas mais responsáveis acima dele e é sobre essa situação que a gente vai conversar. Mas antes, deixa eu fazer aquele pedido clássico. Se você é rubro-negro, já deixa aqui o seu like para fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Se inscreve no canal para receber em primeira mão. Você tem que acionar o sininho também. Aí você recebe em primeira mão os conteúdos que a gente lança por aqui. Bom, o Paulo Souza tem culpa sim pelo Flamengo não estar exercendo todo o seu potencial ainda, mas principalmente por não ser regular durante as partidas, durante os primeiros 25 minutos. Aliás, a maior parte dos comentaristas parece que não assistiram ao jogo, parece que eles ficam no celular, a partida fica rolando, aí depois na hora de fazer o comentário eles pegam lá alguns comentários do Twitter e reproduzem aquilo o tempo inteiro, e eu vejo muito torcedor ainda reproduzindo os comentários dos caras que não assistiram a partida. Bom, o Flamengo realmente não jogou bem durante 65 minutos, mas durante 25 minutos o Flamengo fez uma das coisas mais modernas do futebol atual, que são os blocos móveis de pressão. O que é um bloco móvel de pressão, Vinícius? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Bloco móvel de pressão o Flamengo deixou lá em 2019, 2020, o Flamengo fazia pressão alta na posse de bola. Então, a partir do momento que o Flamengo perdia a bola, o Flamengo já ia pressionar essa posse desesperadamente, retomava e voltava o jogo, fazia o jogo acontecer novamente com a posse o mais rápido possível. Entretanto, naquela época nós tínhamos uma zaga mais veloz. Aliás, o Rodrigo Caio faz muita falta nesse elenco. Ele é o jogador mais veloz e mais seguro desse time, desse elenco hoje na defesa. Infelizmente só vive machucado e a gente está pagando o preço por isso. Bom, naquela época nós tínhamos uma zaga mais veloz e um goleiro mais confiável com os pés. Então o Diego Alves era capaz de fazer um líbero mais bem feito e ele era capaz de fazer as saídas em caso de bolas alçadas à intermediária defensiva. Então o time podia pressionar muito lá na frente, que se a defesa lá do time adversário lançasse a bola para a intermediária defensiva do Flamengo, o Diego Alves conseguia fazer melhor essa função de líbero, de fazer com que espanar essa bola caso necessário, e fazer uma leitura melhor dessa jogada, e também a defesa conseguia correr para trás com mais velocidade, conseguia buscar mais os atacantes adversários quando isso acontecia. Ontem a gente viu, quando o Andreas Pereira perde a bola na intermediária ofensiva, aliás, de maneira irresponsável mais uma vez, o Felipe Luiz tenta buscar o jogador do Vasco que está conduzindo a bola ainda. Geralmente quando você está conduzindo a bola você fica mais lento do que o adversário e o Felipe Luiz fica para trás. É lógico, ele não é mais um jogador de velocidade. O próprio Andreas Pereira ultrapassa o Felipe Luiz na jogada do gol. Então a gente vê que essa linha defensiva do Flamengo está muito lenta e não é possível mais fazer aquilo de maneira não arriscada, fazer aquela pressão tão alta que fazia durante boa parte do jogo. Agora o Flamengo precisa escolher os locais do campo em que vai fazer a pressão, e ele faz isso de maneira pensada anteriormente. Ontem o Flamengo começou fazendo um bloco de pressão na intermediária ofensiva, veja bem, não era campo todo, então os zagueiros do Vasco eles conseguiam sair jogando até mais ou menos a altura da linha da área, da grande área defensiva. Depois dali o Flamengo já estava posicionado em bloco compacto, e aí quando a bola entrava nesse bloco o Flamengo pressionava às vezes com 3, 4 jogadores. Esse bloco se movimenta durante as situações do jogo, imagino eu, pensadas pelo Paulo Souza a cada momento. Ele decide quando o bloco vai subir, quando o bloco vai descer. Então você viu quando o Flamengo, quando o time deu uma cansada, o bloco desceu um pouco, o Flamengo começou a fazer esse bloco exatamente na linha do meio campo. Então a linha ofensiva ficava um pouquinho à frente do meio campo, a linha de meio campo ficava exatamente na risca do meio campo e a linha defensiva ficava um pouquinho atrás, fazendo um Flamengo de bloco intermediário. Esse bloco fazia com que o Vasco tivesse espaço para sair jogando durante uma partezinha do campo defensivo, mas quando ele entrava nesse bloco, o Flamengo tinha muitos jogadores, pressionava e recuperava a posse e aí voltava a jogar. Isso aconteceu muitas vezes. Inclusive, esse bloco pode
em algum momento, voltar para a parte mais, para a intermediária defensiva também. Ontem não foi o caso, porque o Vasco é um time muito frágil, um time que tem pouquíssimo a entregar, mas isso pode acontecer em outros momentos, que é fazer com que o time muito compacto se movimente no campo de acordo com as necessidades do jogo, do momento do jogo e dos jogadores que tem em campo. Então, por que isso é uma sofisticação, aquele modelo lá de pressão toda na posse o tempo inteiro lá alta? Porque o Flamengo hoje não tem jogadores mais capazes de fazer aquilo. É preciso que a torcida entenda e que não dá, aquilo ali não dá para ser feito se os jogadores não estiverem no mais alto nível, com a maior capacidade possível de fazer as coberturas. E aí eu chego ao ponto principal, ao torcedor que está irado aí com Paulo Souza, que realmente não está conseguindo usufruir de... Aliás, ele até consegue usufruir do melhor que esse elenco pode ter durante poucos minutos durante a partida. O Flamengo ontem fez 25 minutos excelentes. Os primeiros 25 minutos não deu nenhuma margem para o Vasco criar grandes oportunidades. O Flamengo ofensivamente trabalhou bem, girou bastante a bola, teve oportunidades, teve grandes oportunidades, conseguiu controlar completamente o jogo. Depois disso, o Flamengo apresenta o que eu acho pior no Paulo Souza, que é uma irregularidade durante as partidas. Então, coisas acontecem durante o jogo e o time parece desmoronar. Eu acho que é um pouco natural também por ser início de trabalho, mas isso não pode continuar acontecendo. Então o Flamengo tem que tomar um gol, continua jogando igual. Fez o gol, continua jogando igual. Quem lembra a final da Recopa Sul-Americana de 2020, o Flamengo perde o Arão no começo do jogo e jogando com 10 domina totalmente o Independente Del Valle, não muda o seu formato de jogo, não mudam as decisões táticas, ele continua fazendo o que treinou para ser executado. E o Flamengo do Paulo Souza tem problemas nisso. Quando acontecem coisas que saem do padrão natural do jogo, o time acaba dando uma desmoronada. Então essa é a responsabilidade dele. Mas uma responsabilidade que as pessoas subjulgam, mas que eu acho muito maior do que a dele, para esse time não estar dentro de campo entregando aquilo que a gente espera, fica para o Sr. Marcos Braz e o Sr. Bruno Spindel, que fizeram uma viagem à Europa para contratações, não acertaram com nenhum jogador das posições mais importantes do Flamengo e alinhavaram um contrato caríssimo com um jogador que, a meu ver, está sem clima para jogar no Flamengo. Ele não é ruim jogador, o Andreas Pereira é um cara que tem qualidade, ele sabe jogar bola, agora ele é recorrente nesse tipo de erro, então é preciso repensar. Ele é o jogador para fazer essa transição defensiva? Ele não é confiável nisso, ele já cometeu erro em vários momentos. Claro que a gente vai lembrar do contra o Palmeiras na Libertadores, esse é o que mais chocou a torcida do Flamengo. Teve contra o Vasco, teve contra o Madrid. Tiveram outros momentos em que ele vai fazer essa transição e aí meio que ele vai conduzir demais a bola. E nesse espaço do campo a gente não pode ter um jogador que não seja confiável. Ele não é confiável para isso. Significa que ele não pode estar no grupo? Que ele não pode ser titular do Flamengo? Não, ele pode ser titular, mas ele não pode fazer essa função. Se ele for colocado para fazer a função, a gente tem que saber que ele vai errar outras vezes. É um padrão dele. Não é uma coisa que acontece ao acaso, não. Já aconteceu várias vezes. Então, quando o Marcos Braz e o Spindel foram à Europa, imaginava-se que eles fossem focar em zagueiros, que o Flamengo precisa muito, a sua linha defensiva é muito lenta, que ele fosse focar em um goleiro, principalmente o Hugo. É um goleiro capaz de fazer a defesa que ele fez na cabeçada do jogador do Vascaíno no primeiro tempo, uma excelente defesa, ele cai até na trave, ele é muito veloz, tem todos os predicados para um grande goleiro, mas agora ele não tem a menor condição de ser o goleiro do Flamengo. Ontem ele entregou 5 bolas que o Vasco só não fez gol em 2, porque esse elenco do Vasco, porque falta qualidade mesmo. Se fosse a mesma coisa com o time do Flamengo, provavelmente o Flamengo teria feito 2 gols em bolas que foram facilmente entregues ao time adversário. Então, o Hugo é muito inconstante, deixa o time o tempo inteiro nessa situação. O Andreas, que foi o jogador contratado, ele comete erros do tipo de ontem, que o Flamengo não passava por nenhuma dificuldade durante a partida. E aí acaba tendo que correr atrás do placar de forma desesperada depois do empate. Aliás, empate que era bom para o Flamengo, e mesmo assim o Paulo Souza colocou o time para frente. Uma pena que de maneira desordenada. O Flamengo precisa treinar situações, precisa ter também cabeça para, em situações dessa, em um empate que não é um resultado catastrófico, jogar com calma para conseguir fazer o segundo gol, sem ser essa coisa desesperada, maluca. Ontem nós atingimos o empate a partir de uma qualidade individual, o Arrascaeta, e está lá para isso mesmo, diga-se de passagem.
Aliás, eu vi muito torcedor ontem conversando sobre ser uma obrigação absurda. É claro que é obrigação, o elenco do Flamengo é mais caro, mais qualificado. O Flamengo precisa pegar o Vasco todas as vezes e ganhar, mesmo quando não tem elenco. Mas se você lembrar lá em 97, em 98, 99 e 2000, ou 99, 2000 e 2001, quando o Flamengo tinha um time muito pior do que o elenco do Vasco, muito mais barato, um elenco totalmente diferente. Os dois disputavam posições completamente opostas aí nos campeonatos brasileiros e internacionais. O Vasco tinha acabado de ser campeão da Libertadores, inclusive. O Flamengo foi tricampeão seguido. Então, é uma obrigação ganhar? Sim, mas essa obrigação nem sempre se confirma. E quando o Flamengo confirma, a torcida do Flamengo tem sim que valorizar. E o Flamengo vem confirmando na maior parte das vezes, nos últimos anos, essa superioridade aí com seus rivais. Então o Flamengo precisa sim comemorar, dar o valor que é uma vitória desse tipo, que apesar dos pesares, o Flamengo jogando mal, não teve grandes dificuldades, não passou por grandes apuros e só não venceu com mais tranquilidade mesmo por esses erros individuais que, ao meu ver, fazem muito mais parte de uma formação de elenco não muito qualificada. O Braz e o Spindle precisam resolver esses problemas que o Flamengo tem hoje, do que propriamente de um clube que está muito bagunçado, que o treinador não sabe nada e por aí vai. O que o treinador tem culpa e muita e precisa rever urgente é fazer um Flamengo mais regular, mais capaz de jogar uma partida como jogou os primeiros 25 minutos. Nesses 25 minutos o Flamengo entregou principalmente o bloco móvel de pressão com muita sofisticação. O Flamengo conseguiu avançar e mexer na posição desse bloco sem perder um time compacto e sem perder quando a bola do Vasco entrava nesse bloco, o Flamengo rapidamente retomava e saía para jogar. Então isso foi um aspecto muito positivo. A gente espera que isso aconteça com mais regularidade durante os jogos. Bom, para quem está chateado que não jogou bem, eu estou feliz, o Flamengo venceu, o Flamengo vai para a semifinal com a vantagem, agora ainda não dá para saber se contra o Botafogo ou contra o Vasco, vamos ver aí na próxima rodada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mais tarde tem um vídeo importantíssimo sobre o Marinho, então se inscreve no canal, aciona o sininho e deixa o like para receber em primeira mão, fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Esse foi o vídeo de agora, Mengo é paixão, valeu!